com vocês. Seguinte, hoje, nossa, que assunto, hein? Nós vamos falar aqui no Super Pop sobre fim de relacionamento, né? A gente sabe que no final o negócio não fica bonito, né? Se toda separação é dolorosa, imagina quando uma decepção amorosa se transforma naquele pesadelo. E tem umas, né, que a gente ouve umas histórias e fala, como assim? Terminou e virou esse monstro. Várias histórias de famosos e também de anônimos, né, que vão contar como superar um fim tão conturbado na relação. E vocês também podem pegar e entender que não é só você, não. Todo mundo passa por um momento de desespero. Roda aí o nosso programaço de hoje. E quando o relacionamento abusivo continua após a separação? Ele começou a me ameaçar num nível que eu não conseguia dormir. E ele falava assim, você vai ter 2 caixões, um pra você e um pra sua cabeça, porque eu vou separar pra você. Ai, que horror. Laura Keller e Nádia Pessoa contam como enfrentaram um término conturbado. Eu precisava entender por que aquele cara não estava ficando comigo, junto comigo, colando junto comigo. Se toda a minha vida ele esteve comigo, É que porque vocês no eram momento super- que eu mais precisei, ele fez isso comigo. Me traiu dentro de casa com uma amiga nossa. E depois ele me traiu mais ainda com a bailarina que ele fez o Dance Brasil. A história de superação da mulher que sobreviveu a um tiro disparado pelo ex. A bala entrou no meio da cabeça, eu tenho um pedaço dela no cérebro, um pedaço no pescoço e outro pedaço saiu. A influenciadora que sofreu agressão e traições de um famoso jogador de basquete. Ele é super alto e forte, ele tem 2,08 metros. O que ele fez? Aí ele tomou o celular da minha mão e me deu um murro aqui. Eu caí de joelho. Quando o sonho de uma história de amor se transforma em pesadelo. Começa com empurrão, pega no braço, empurra, pega o cabelo. Quando você percebe, você tá apanhando. Não sai daí. Sabe aquele relacionamento que às vezes está indo bem, mas na hora que termina, você fala, como assim? Era essa pessoa que eu estava junto? E aí você conhece o parceiro naquele momento, né, de terror. Vou falar boa noite para as minhas convidadas. Eu vou falar boa noite para Laura Keller. Tudo bem, Laura? Boa noite, Luciana. Prazer estar aqui com você. Saudades. Eu tava com saudades. Eu tava com saudades também. Você tá lindíssima. Eu fiquei Obrigada sabendo que tá também. sendo, assim, uma grande mãe. Parabéns. Filhinho tá lindo, né? Tá, Jorge Emanuel, mamãe te ama. Tá lindo. Lindo, graças a Deus, saudável. Tá com um aninho. Um aninho e 2 meses. Tá andando, fazendo tudo. Horrores, andando, comendo. Ele tem um temperamento que nem o seu? Ele é bem parecido comigo em algumas Ai, coisas. que bom. É. Pra você E não ter parecido com o papai sossego. também, né? Ele tem um pouquinho de cada um. Ah, então, se parece com os dois, o menino vai ser animado. É bem animado. Que bom. Obrigada por ter vindo, Obrigada viu? eu. Vou falar boa noite para a Marilene. Tudo bem, Marilene? Tudo bem, Luciana? É um Bem-vinda. prazer estar aqui com você, com o público, com todos, viu? Muito obrigada. Vou falar boa noite para Nádia Pessoa também. Tudo bem, Nádia? Ô, Lu. Fazia tempo também, linda. Você tá maravilhosa. Você tá bem O que você gatíssima. fez? Que você tá linda Você tá desse bem? jeito. Eu tô bem. A gente tá aqui, é o filtro da beleza do Super Pop. Maravilhosa, linda. Que bom que você está aqui. Aqui está dizendo que você também teve um relacionamento conturbado. Quem nunca, né? É uma coisa que eu acho que as pessoas... Isso que a gente quer entender hoje. Você começa a namorar, você tem um relacionamento, a pessoa é linda, maravilhosa, tudo certo. E de repente... Eu não entendo, a pessoa fica estranha. O relacionamento e o término conturbado de famosos também estamparam assim, muitas notícias. Pois é, então... Não é fácil. E eu acho que o fato de sermos famosas, né? No caso, eu tenho 2 mulheres famosas que ainda o relacionamento era um relacionamento famoso também no seu caso, porque vocês participaram de vários reality shows, inclusive lá do Power Couple, né? Isso, ganhamos o Power. E é sim mais complicado quando a gente tem uma vida pública. Quando o E relacionamento é público. o casal é público. Complica muito porque a gente, às vezes, deve satisfações pros nossos fãs. Vira um time, né? A pessoa fica shippando, é tipo casal. Exatamente. Não é? E isso, às vezes, interfere também um pouco nas posições que a gente vai dar sobre o relacionamento, do que a gente vai falar, né? E expor realmente. Então, É como se bem entrasse uma complicado. terceira pessoa, que é o público, para se meter na Exato, história. Exato. A Nádia também, né, Nádia? Você também foi casada há 10 anos com o D Black? Nossa, Lu, 11. 11 anos. Foi, Lu. É isso que a Laura falou. O peso é maior quando são 2 pessoas públicas. É muita E as cobrança. pessoas se metem Muito. E aí toma as dores. de né? um ou de outro, né? Aí divide, inclusive os amigos. Quando eu me Isso é normal. separei, aí uns ficam contra, outros ficam no meio do caminho, né, Laura? Não, verdade. É o que ela disse também, porque eu vou concordar com a Nádia, né, Nádia?
Porque A gente cara da psicóloga no meio. Já vi isso, já vi isso. Já vi isso. Bom, eu vou começar pela Laura. Laura, sinceramente, eu achava que você e o Jorge eram um casal assim espetacular, que vocês iam ficar juntos. Vocês ficaram juntos quanto tempo? A gente ficou junto 6 anos. Bastante tempo. É. Eu achava que vocês tinham realmente uma conexão muito especial. E aí, com o bebezinho, eu achei que aí o negócio ia dar muito certo. na Foi uma verdade, surpresa essa... Eu acho que assim, o sonho do Jorge não era, né, ser pai. Eu acho que a minha gestação assustou muito ele. Acho que é comum os homens se assustarem um Quantos pouco. anos tem o Jorge? O Jorge tá com 40. Entendi, eu ia falar quando ele ficar mais velho. Pois é, mas eu acho que cada um tem sua evolução, Claro. né? Eu não tô aqui pra julgar Não, ele. não. E assim, a gente já não tava também num relacionamento tão incrível quando eu engravidei. O Jorge Emanuel é uma bênção, mas ele não foi planejado, né? Mas foi o melhor não planejado da minha vida. E o Jorge se assustou. Eu acho que ele ficou bem assustado. E por não estarmos tão bem, então ali foi piorando a situação. Como Mas ele aproveitava. quando nasceu o bebezinho, ele aproveitou um pouco? Não muito, porque eu acho que aquele início de neném é mais a mãe. É verdade, né? os primeiros 3 meses. É o mamar, o colinho, aquele calor da mãezinha. E o papai fica um pouco, E o papai né? perde a mamãe, tem isso também. E o papai perde a mamãe. Perde a mamãe. E eu acho que o papai tem que ser maduro. Isso a gente até fala com a psicóloga, esse começo, né? Pro homem, se não tem um emocional muito estruturado, porque perde a mulher. O filho, ele não consegue se relacionar ainda, porque é muito bebezinho, entende que ele não faz nada, né? Não é a criança que joga bola, que fala. Aí ele fica meio que... Qual é o meu papel? Não é isso? É isso mesmo, Lu. Pós-parto, é aquela... A mãe e o bebê, né? É aquela sintonia total. E o pai, realmente, ele se perde um pouco. Mas o dia a dia, sabe, o contato, vai despertando, vai nascendo aquele pai, ele vai se aproximando, vai se identificando com o bebê, vai gostando e vai entendendo a situação. E cabe ao casal conversar sobre o relacionamento deles, para se juntarem cada vez mais. Mas esses primeiros 3 meses não tem nem o que conversar, porque a mãe nem dorme, gente. É verdade. É um Não peito, dorme. outro peito, é a fralda, é o peito, outro É. peito, é o arroto, é a fralda, peito, outro peito, peito, fralda, Conversar peito. sobre isso, Lu. E no meu caso... Conversar sobre esse fato. E eles tinham um ritmo frenético, né? Que vocês saíam, vocês iam pra balada, pegavam gente, dava risada, bebia, dançava. Sim, nós éramos bem agitados. E com a maternidade, essa minha agitação teve que ficar em 5º plano, gente. Não tem como. Eu fico cansada, era noite sem dormir. E o meu relacionamento realmente terminou quando o meu filho tinha 3 meses. Ali eu enlouqueci, literalmente. Louca total, Luciana. Eu precisava conversar. E eu precisava entender por que aquele cara não estava ficando comigo, junto comigo, colando junto comigo. Se toda a minha vida ele esteve comigo, É que porque vocês no eram momento que eu super- mais precisei, ele fez isso comigo. Mas a sintonia que não rolou ali. Foram evoluções diferentes. Eu evoluí de uma forma, ele tá indo de outra forma. Mas é muito louco. E Porque eu não consegui entender isso. Então eu tive que trabalhar muito a minha mente e me dar conta de que eu não consigo controlar os outros. Não. Eu consigo controlar a mim mesma. Só. Agora, doutora, deixa eu entender uma coisa. Isso deve ser uma coisa comum que ela está relatando, porque mamãe de primeira viagem, papai de primeira viagem, ambos jovens, né? Aí não sei se tinha uma staff para ajudar. Aquele estresse. A mãe não dá Isso. atenção ao homem mesmo. Às vezes não quer nem fazer nada sexualmente, porque, né? Tá naquele momento da prolactina, do leite. E aí, como é que resolve? Tem que ter muito diálogo, Luciana. Se os casais não entenderem que o investimento é bilateral, muitas vezes deixa só para a mulher está lá com o bebezinho, amamentando, sem dormir, ainda tem que cuidar da relação do casal. É difícil. Ah, é um terror isso. É um final de relação e triste muitos homens mesmo. deixam tudo para a mulher. Então não pode. É muito diálogo, o homem entender a situação da mulher, se colocar no lugar dela, ter empatia. E aí o relacionamento consegue sobreviver a essa fase mais difícil. Agora, no caso, a gente está falando de fim, né? O fim da Nádia, que eu também não entendi. Parece que você ficou sabendo sobre o fim, o término do seu relacionamento pela internet? Lu. Como é que a gente sabe do fim do relacionamento pela internet? É muita imaturidade, né? Não, mas, assim, na prática, ele falou?
Não, ele saiu de casa e falou assim, eu vou ali, já volto. Gente, para, que eu sempre quis conhecer alguém que falasse isso. Eu vou ali, já volto, não vou. Eu vou colocar o Gente, computador não. para consertar e já volto. Não. Só que eu estava dormindo. Ele Peraí, me deixou calma, você dormindo. estava dormindo, aí o cara falou, ó, vou ali, já volto. Eu estava em depressão, né, Lu? Ah, Eu estava extremamente deprimida, num momento muito péssimo da minha vida. Quando eu levantei para tomar café, ele falou assim, eu vou ter que sair, dar uma saidinha, mas eu volto rápido. Você quer alguma coisa da rua? Eu falei, não quero. Ele, tá bom. Aí eu fui, deitei. Quando eu fui deitar, quando eu levantei novamente, tinha sumido. Ele não estava lá. Sumiu. Sumiu, levou tudo. Levou tudo? Levou, inclusive, raspou a minha conta bancária. Levou tudo. Ele fotografou a casa inteira. Né? Tirou foto até de ventilador. Levou meu laptop. Coisas muito pequenas, sabe? Que Levou seu laptop? Eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha. Levou o seu laptop? Levou tudo, assim, tipo, e fotografou os móveis e colocou na partilha de bens. Tem um ventilador. Vocês eram, gente, vocês eram casados há quanto tempo? 11, né? 11 anos. Casados. Casados. Em comunhão de bens? É. Ele levou... E o que aconteceu com o ventilador? Só pra gente... Pra quem ficou Vai o ter que ventilador? partir o ventilador no meio. Gente, Ai, Deus que pra horrível. cada um. Que feio. Ah, bom, e aí? Mas aí sumiu e você não achou que ele tinha morrido? Então, eu liguei, né? Ué, o que está acontecendo? Liguei. Onde que você tá? O que aconteceu? Não, fale com meus advogados. Estou indo para a casa da minha mãe. Estou na Dutra, estou indo para o Rio de Janeiro, estou indo para a casa da minha mãe, converse com meus advogados. Mas vem cá, mas você não viu isso chegando? Não, porque a gente estava fazendo terapia de casal. Tá. A gente estava fazendo terapia de casal. E uma semana antes, eu pedi para conversar com ele. Falei assim, tipo, vamos dar um tempo? Vamos respirar. sei lá, vamos ver se a gente se gosta ainda. Sim. Cada um separando, cada um mora em casas separadas, para ver se a gente se gosta, porque tá estranho. Ele, não, você é louca, você quer terminar? Eu não quero terminar o relacionamento. Então, de repente, acontece isso, eu fiquei sem norte. Eu fiquei sem chão. E aí você ficou sabendo pela internet, porque ele deu uma entrevista? Ele foi pro Instagram dele, Para. fez um vídeo falando que não me queria mais, Para. que ele que não quis e que não tinha volta. Houve traição? Ele me traiu várias vezes. Mas você perdoou. Eu descobri quando ele estava no Dance Brasil, né? Quando eu estava dentro da fazenda, ele me traiu dentro de casa com uma amiga nossa. E depois ele me traiu mais ainda com a bailarina que ele fez o Dance Brasil. E aí vem, né, as traições quando você termina, aí vai vindo, né? É muito difícil, porque eu acho que em algum momento era uma família feliz e o negócio desanda. Aí é muito estranho, porque aquele sonho, né, maravilhoso, de repente... Lu, ele era abusivo. Ele é uma pessoa tóxica. As pessoas acham que, nossa, a Nádia... Não. Ele era. Eu acho que é o relacionamento, às vezes, né? Porque Não, ele era. sei. Ele tinha a senha do meu iCloud. Ele tinha total domínio sobre mim. A senha do iCloud, mas você deu porque quis. Não. Foi quando eu fui para a fazenda, ele ficou com domínio do meu celular. Quando eu descobri, eu falei, ué, como assim? Aí eu Mas você tirei. Aí eu perdi todos os meus contatos. Mas você foi pra fazenda e você deixou o celular com ele? Celular com ele. Então. Ele ficou no domínio, ele colocou a senha a senha dele, trocou a minha senha. Ele tinha domínio sobre mim, total. Era um relacionamento abusivo. E a minha terapeuta me falou. Ela tentou me falar de várias formas. Impressionante. Uma história de agressões e traição, foi isso que a influenciadora Patrícia Pontes diz ter vivido com o ex-marido. Coloca aí. Uma denúncia de agressão que deixou o mundo do esporte estarrecido. Eu sempre me calei para uma luta que eu sempre vivi durante todo o meu casamento, que era a agressão. Mas eu cansei. Eu cansei de apanhar dele. Eu cansei de ser maltratada. Patrícia Pontes, ex-mulher do jogador de basquete Murilo Becker, revelou que era agredida pelo atleta com quem tem 4 filhos.
E não foi só uma vez. Foram várias vezes. Tudo isso tem boletim de ocorrência, mas nunca foi pra frente. Nada disso. Tem diversos boletins de ocorrência. A influenciadora digital teve o maxilar quebrado. Eu não posso mais me calar. Não sei se eu tô certa, não sei se eu tô errada. Mas eu cansei, porque eu quase morri dessa vez. Patrícia conta que as agressões começaram quando os filhos ainda eram bebês. Eu tava conversando com uma babá. E ela recordou quando eu apanhei com o Gabriel no colo. Ela sofreu calada durante anos. Que eu queria me separar. O meu maior medo de me separar era porque era constante as ameaças de que eu ficaria sem nada, que me deixaria com uma mão na frente e outra atrás. Além das agressões, Patrícia também foi traída. Eu estou aqui com a Patrícia Pontes. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, e você? Eu tô achando que é a mulher errada, né? Pois Aqui é. Tá dizendo que você tem... Não, é a mulher errada. Tá dizendo que você tem quadrigêmeos. É a mulher errada. Quadrigêmeos e mais uma adolescente de 14. Você? É. Essa barriga? Ela tem quadrigêmeos? É o que eu falei também. Tenho, gente. Eu falei também a mesma coisa. Levanta pra eu dar uma olhada. Não, é mentira Que dela. isso? Para. Meu Deus! Onde é que tu colocou as crianças tudo? Você teve... Tenho Você teve 5 filhos. 4? 4 de uma vez, 2 casais. Tá vendo? A gente tá achando que a gente E fez... eu reclamando A gente aqui. achando que a gente estava me engano. arrasando. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, mãe. Ainda tem mais uma criança, né? Você tem Tenho, 5 de 14. filhos. Parabéns, Isso. guerreira. Obrigada. Você foi casada com o Murilo Becker. Isso. Ele é pai de todos os seus filhos? Pai dos quadrigêmeos. quadrigêmeos, né? Mas Entendi. ele me ajudou a criar a Eduarda Claro. e hoje ela tem ele como pai. Com certeza. Tá junto, né? Acaba que É. adota. Como que era esse relacionamento no início? Eu vou deixar bem claro que eu não tô aqui para falar mal de homem, não, tá? Até porque a gente sabe que o relacionamento é tóxico, eu não sei, eu não posso julgar. Eu estou aqui para relatar as histórias que elas estão me contando, tá? Para os específicos maridos e ex-maridos não tomarem raiva, só tô ouvindo. Vamos lá. Como é que era o relacionamento no começo? No começo, 1000 maravilhas. Tudo lindo. Foi uma coisa muito intensa e muito rápida. Do ficar para noivar e mudar de cidade, nós mudamos da onde eu morava, que ele jogava, para Bauru. Foi no prazo de 3 meses, nós estávamos casados, planejando ter filhos. Ele é muito talentoso. Ele é Muito assim. talentoso. E aí, em quanto tempo vocês ficaram juntos ao todo? 5 anos. 5 anos. E 5 você anos. você teve os bebês, vocês já estavam juntos há quanto tempo? Ah, tinha 1 ano e meio. Ah, já foi com tudo? Nós fizemos Fizeram inseminação. Ele queria ter Ele filho, queria ter filho. mas não podia de forma natural, então optamos pela inseminação. Certo. E eu já tinha a Eduarda, que para mim estava tudo bem, mas claro, eu estava tá casada, ele queria filho, eu aceitei fazer a inseminação. E aí você teve os bebês. 4 filhos, eu não imagino o que seria dentro de casa. Eu consigo imaginar a loucura de 1 filho. 4, Não eu é realmente fácil. não consigo imaginar. Você nem dormia, né? Na verdade, eu tinha babá. Também eu com Então, babá. mesmo quando nasceu, ele tinha umas condições financeiras boas, Vamos onde ver. ele colocou enfermeira para me ajudar. Uma enfermeira. Mas tem 4 crianças. Porque Como foi? uma que ainda, porque a minha filha, a Rafaela, ela apresentava ainda mesmo após a alta uma dificuldade na respiração. Sim. Então, por medo, colocamos. Mas de resto, banho, essas coisas, desde quando nasceram até hoje, sou eu. 4. 4. E aí, como é que você conseguiu? Aí eu vou fazer uma pergunta, é o que a gente estava falando, que realmente para o marido é difícil. No caso, com 4 filhos, aí não tinha atenção nenhuma para ele, né? Tinha. Você conseguia? Nunca faltou nada para ele dentro de casa. Nunca. As crianças dormiam, eu virava a esposa. Então estava indo tudo bem. O que Tava aconteceu? ainda tudo bem. Aí começaram as traições dele, a descobrir traições. Descobri traições enquanto eu estava grávida, porque foi uma gestação de risco. Isso. Eu fiquei Impossibilitada. totalmente, 100% na cama. Até mesmo o xixi eu tinha que fazer na comadre, porque um dos meus filhos estava em cima da bexiga e poderia estourar a bolsa. Então, enquanto eu ficava sozinha numa cidade onde eu não tinha família, ele saía para jogar, porque era a profissão Trabalho dele. Exatamente. E eu acabei descobrindo uma traição. Como é que você descobriu? Telefone. Eu mexi no telefone Você dele. mexeu no telefone dele. Mexi. E aí, mas aí não dava para chegar sei lá, você não conseguiria perdoar? Perdoei. Você Perdoei, Você sim. chegou, falou, olha, vamos aí. Perdoei. Depois descobri mais uma quando as crianças tinham, acho que 1 ano e meio. Perdoei novamente.
Aí nós mudamos, ele foi jogar num time do Rio de Janeiro. Eu optei por ficar em São José dos Campos por conta das terapias das crianças e descobri mais 2 traições no Rio. Entendi. É. E aí você começou a olhar para ele e falar, nossa, quem é essa pessoa? Mas só que eu descobri a traição do Rio, onde eu tomei total decisão, eu vou me separar, e aí vieram o diagnóstico dos meus filhos. Na mesma época. Os meus quadrigêmeos são especiais. Os 4? Os 4. Eles têm o quê? Autismo? Não, é paralisia cerebral, os 4. E o Gabriel tem autismo e epilepsia também. Entendi. Aí veio tudo junto. Bom, e quando você descobriu isso tudo, vocês estavam juntos? Estávamos. E ele? Também nunca se importou. Ele nunca demonstrou algum preconceito ou alguma tristeza dos filhos terem essa comorbidade. Sim. Nunca se questionou. Eu também nunca questionei. Mas Então, vocês eram um casal tão legal, e aí? só por conta de traição mesmo. Ele não conseguia parar? Não. Você falava, por que você não para? Era mais forte do que ele. Ele falava isso? Não, eu acho que foi quando eu descobria do Rio, que daí vieram os diagnósticos. Meus filhos estavam com 2 anos e meio, e eu conversei com ele e falei, agora eu vou me separar. O meu medo era como criar 5 filhos sozinhos, sem poder trabalhar e vivendo em terapia. Porque a minha vida até hoje é terapia, né? Várias. Meus filhos fazem terapia desde que nasceram, porém o diagnóstico veio tarde. Um pouco mais tarde. E aí ele prometeu mundos e fundos que ia mudar, que a culpa era minha, porque eu optei ficar em São José dos Campos e ele no Rio. Falou, você não cuidou de mim. Eu falei, não cuidei de você, eu cuidei dos meus filhos. Porque aonde iríamos morar no filhos, né? Aonde iríamos morar no Rio, era muito difícil terapia. Eu teria que ir para a Barra. Então, eram 30 minutos. Então, não daria. Em São José, eu tinha uma clínica especializada, onde era mais fácil. E toda quinta-feira eu pegava, enfiava os 5 no carro e ia para o Rio de Janeiro. Toda quinta-feira? Toda quinta-feira. E ficava com ele até domingo. Com 5 filhos? No carro? Dirigindo? Dirigindo. E voltava domingo de madrugada de lá. Então, eu não deixei o meu casamento. Achando que o problema era seu, era grande. Eu tô escutando assim, passada. E o que ela falou dele colocar a culpa nela por não dar atenção, eu também já ouvi isso. Com 5 filhos? Não, ela, então, é quase surreal, né? Ele falar uma coisa dessas. Porque eu tinha uma prioridade. A prioridade era a saúde deles, a evolução deles. Eu não me arrependo. E até hoje a minha vida é assim. É uma luta contra o tempo para a evolução deles. Mas e quando vocês descobriram que eles tinham esses problemas, ele não chegou junto? Sim. E aí? Não, ele falou para mim, eu vou mudar. Ele recebeu uma proposta para jogar num time de Salvador. E ele falou, vamos embora comigo. Eu falei, não vou. Se aqui no estado de São Paulo, perto dos meus pais, você faz isso, eu lá em cima, como eu vou vir? Ele, eu juro, eu vou mudar nunca mais a nossa vida, a nossa família. Tudo isso aconteceu porque você não me acompanhou para o Rio. E aí eu dei mais uma chance de casamento e fui embora para Salvador. A culpa é sempre da mulher, né? Sempre. A culpa é sempre da mulher. Sempre. Eles culpam a mulher de tudo. Será que eles acreditam mesmo? Acreditam nisso. Eu fiz isso. É o comportamento do homem machista, Lu. Todo tipo de violência contra a mulher mostra ali que o homem encontrou essa forma para colocar sua força sobre ela. Então, ele vai praticar qualquer tipo de violência psicológica, ele vai humilhar, ele vai dizer que a culpa é dela, e ele vai estar assim, tentando estar sempre superior a ela, controlando tudo. Você vê que mesmo uma traição após a outra, ele falava, não, eu vou mudar, porque ele vai manipulando e ela vai acreditando e vai ficando. Será que eles não acreditam que vão mudar? Eu acho que acreditam, não? Alguns acreditam que vão mudar, e tentam mudar. Alguns fazem isso. Agora, a grande maioria, não. A mulher vai acreditando, vai esperando e muitas vezes chega a agressões físicas graves e até feminicídio. E quando que isso azedou e realmente foi um fim, assim, com terror? Quando eu peguei o celular dele, descobri traições dele, mas, assim, coisas que mexiam demais comigo. E eu fui, chamei ele para conversar, falei que eu não queria mais. E ali ele tentou me bater até matar. Só que minha madrinha estava em Salvador, ela entrou na frente, onde acabou acertando também ela.
E ali eu resolvi separar e não voltar mais. Ah, ele bateu. Ele bateu em mim nesse dia. E as crianças estavam onde? No quarto dormindo. E a sua filha mais velha? Dormindo também. Com as Não crianças, ele- presenciaram. Essa não. Em Salvador, ninguém presenciou. Por que você falou essa não? Porque recentemente ele me agrediu no De Dia novo? dos Pais, mas a minha mais velha presenciou com a minha filha Maia no colo. Agora no Dia dos Pais. em agosto. Isso, Mas por quê? Você não tá mais com ele? Não, eu me separei em Salvador mesmo. Certo. Tive uma dificuldade de ficar lá, porque ele cumpriu que se eu separasse, ele ia acabar com toda a ajuda financeira, até eu entrar na justiça, essas coisas. Então, fiquei um tempo em Salvador ainda com os meus filhos, até conseguir voltar. E quando eu voltei, não reatei mais o casamento. Ok. E como é que agora em agosto você sofreu uma agressão? Ele pegou as crianças no final de semana determinado pelo juiz, que É, Dia dos Pais seria com ele, porém só o domingo. E aí ele pediu para que ficasse sexta, sábado, domingo, que ele iria com as crianças para o sul, que ele é gaúcho, visitar o pai, que o pai está doente. E eu não vi problema nisso. Falei, ok. Só que a gente tinha um combinado. Ele, com a atual namorada dele, não fosse até minha casa. Sim. E quando ele pegasse os meus filhos, o meu ex, agora namorado, não estivesse também presente. Justo. Estava combinado isso até entre os advogados. Quando ele foi pegar na sexta-feira, estava sozinho. Entreguei as crianças, entreguei andador, cadeira de roda, tudo que tinha que entregar. Estava tudo bem. Ele falou, domingo, 10h30, eu te devolvo as crianças. Eu falei, tá bom. 10h30 da noite. 10h30 da noite. O Ok. horário dele judicial era 5. Eu falei, ok, porque depende Sim. de avião, estrada, enfim. Ok. Quando deu 11 horas, eu liguei para ele, ele não me atendeu. Certo. Quando deu 11h10, eu liguei para Eduarda. Aí eu escutei de fundo. A sua filha mais velha. A mais velha, Tá. estava com ele. Desliga esse telefone. Daí ela falou, mãe, não posso falar com você. Eu falei, pode? É. Pode, vai. Sim. Eu quero saber cadê vocês. Aí desligaram o telefone dela. Gente. E aí eu fiquei pirada. E eu já tinha uma protetiva contra ele. Existe uma protetiva que ele tentou me bater na porta de casa, não conseguiu, fui na delegacia, a juíza achou melhor colocar uma protetiva. Porém, no domingo, quando a minha filha mandou meia-noite e 22, mãe, estamos na ponte, dessa ponte até a minha porta de casa são 2 minutos. No automático, eu desci a escada e fui ver meus filhos se estava tudo bem, pela demora. E quando eu desci, eu questionei ele. Por que você demorou tanto? Sim. Ele não me respondeu. Ele só desceu do carro, abriu o porta-mala dele, para pegar provavelmente a cadeira de roda. E nisso, a namorada dele virou a rua, com o carro dela. Sim. Eu falei, o que ela está fazendo na porta da minha casa? Aí foi onde ele já pegou o tênis de uma das minhas meninas, jogou no meu rosto. E ele é super alto e forte, ele tem 2,8 metros. E ele é super forte. E ele jogou no meu rosto, onde já machucou meu nariz e o osso já apareceu, assim, bem inchado. Só que meu advogado já tinha orientado. Patrícia, toda vez que você souber, grava. Que vai encontrar com ele, grava. Porque ele quebrou a medida protetiva uma vez que eu estava no restaurante. Porém, eu não esperava naquele momento. Liguei para o advogado, ele falou, você tem prova? Eu falei, só se eu pedir as câmeras aqui para o restaurante. Daí ele falou, toda vez grava. E o meu celular estava no meu bolso gravando. Quando ele me xingou, eu falei assim, aí eu tive a atitude de, você está me agredindo verbalmente e agora, fisicamente, eu estou te gravando. E tirei o celular do bolso. Pra quê? Ah, pra quê? Aí, nisso, eu acho que ele foi de 0 a 100. O que ele fez? Aí, ele tomou o celular da minha mão e me deu um murro aqui. Eu caí de joelho. Para eu não virar, eu segurei na camiseta dele. Para eu não tombar para a rua. E levantei. Falei, dá o meu celular. No que eu estiquei a mão, eu acho que eu abri a guarda para ele. Ele me deu um murro de frente, onde eu tive uma fratura todinha no maxilar. Recentemente fiz enxerto ósseo e de membrana, mas ainda sem alimentar qualquer coisa. Meus dentes ainda eu posso perder. Semana passada fiz uma nova cirurgia. Gente, mas e aí? E aí que, ó, eu fiz boletim de ocorrência. Não, mas e aí na hora? Então, na hora, foi... Aí, no segundo, eu caí. No segundo murro, eu não aguentei mais segurar. Eu caí no chão, ele continuou me chutando no chão. Aonde a minha filha mais velha estava com a minha filha, a Maia, que é uma dos quadrigêmeos, entrou na frente dele e falou, você vai matar minha mãe. E aí ele saiu pro carro dele, quebrou meu telefone, terminou de quebrar.
jogou no chão, quebrou, pegou o carro dele e mandou a menina embora. Que Aí os menina? dois, a namorada. A namorada. A namorada assistiu tudo do outro lado da E rua. achou legal? Não falou nada? Ela estava com uma cara bem assim de satisfação daquilo que estava acontecendo. Ela não atravessou a rua, não mandou nada, não parou nada. Nada, ela assistiu a cena. O que eu posso esperar de uma Gente, pessoa? Mas você esperava isso dele? Esperava. Você esperava isso dele? Esperava porque depois eu conversei com outras ex dele e tiveram o mesmo relato de agressão. E a sua filha, como tá? Sua filha mais velha? Fazendo psicóloga toda semana para tentar entender como a pessoa que ela mais tinha orgulho Sim, de imagina, falar. o pai dela, né? Exatamente. No entanto, antes de ontem, ela falou para mim que acordou chorando, que ela tá com muita saudade dele, mas que ela entende que ela não pode se aproximar. Quantos anos ela tem hoje? 14. Gente, imagina a imagem que essa menina vai ter dos homens. Tem que cuidar para ela não achar que todo mundo é assim. Exatamente. Mas esse é o motivo de eu ter aberto a boca, de eu não parar enquanto não houver a justiça, para que Eduardo e Maia não achem que é fácil, que tá tudo bem bater e não acontecer nada. Sim. Então, a primeira Aconteceu coisa... alguma coisa com ele? Não, nada. Ele tá na rua. Mas nada? Nada. Como nada? Nada. Eu fiz o boletim dentro do prazo de flagrante, com protetiva, Com a boca toda quebrada? toda quebrada. Eu fiz 2 laudos de ML, fiz todos os exames necessários para comprovar uma fratura. Só que eles foram na delegacia, tanto ele quanto a namorada, na quinta-feira, e falaram para a delegada que eu fui para cima da namorada, e aí eu estava agredindo ela, e ele foi separar, e sem querer a mão dele deve ter acertado a minha boca. Mas a sua filha de 14 anos viu tudo, ela pode falar. Já pedi no Ministério Público para que seja ouvida. Por ser menor, ela tem que ser ouvida em juízo, mas ainda não foi aceito. Marilene, como que as mulheres podem se precaver? Eu nem sei, porque... Como é que sabe que uma pessoa vai fazer isso? Violência doméstica, nenhuma mulher sabe quando vai ser vítima, infelizmente, Lu. Elas entram no relacionamento porque o homem realmente é aquilo que elas sonham, que elas gostariam para elas. A princípio, eles mostram ser assim. Só o tempo é que vai mostrar quem são, vai revelar, né? Quem são esses homens machistas que têm esse comportamento violento, que tem todo tipo de violência contra a mulher. Patrícia, e hoje, como que você está? Você tem 5 filhos, o que você tem feito para você conseguir se manter, vamos dizer assim, como mulher? Porque agora eu só estou vendo uma mãe, né? 5 filhos. Como que você consegue cuidar dos seus filhos, ter a sua vida, a sua carreira e ainda lutar para ser feliz? Exatamente. Depois do acontecido, eu já fazia uma terapia. Graças a Deus, tiveram anjos para fazer terapia comigo, com a minha filha, onde isso vem melhorando cada dia mais, vem me dando mais força para gritar por outras mulheres. Uma coisa que você falou e que eu recebi no Instagram de uma mulher. Por que todo esse mimimi? Eu passo por isso e não saio gritando. Eu falei exatamente para minhas filhas não achar que isso é normal. Então, hoje, quando eu comecei... Eu vou contar o que aconteceu, primeiramente foi para Eduardo e para Maia, para elas nunca acharem que isso é normal de um homem, que nada vai acontecer. E depois por mim. Eu resolvi que nada ia me parar, porque eu dou conta de ser mulher, eu dou conta de ser mãe, eu dou conta de ser dona de casa, então não é um homem desse que vai me parar. Então eu criei uma força incrível dentro de mim, eu já era, né, para eu aceitar tudo isso, eu passo por cirurgias com os meus filhos, que eu falo, Deus, só não tira de mim. Deixa comigo que a sequela que vier e que ficar, eu dou conta. Então, hoje eles fazem terapia diárias, 3 terapias de manhã, à tarde vão para a escola. Quando vão para a escola, eu viro a Patrícia mulher, eu cuido de mim. Então, eu cuido das minhas redes sociais, que isso me dá o meu ganha-pão. Eu cuido da Patrícia de salão. Então, tudo isso, graças a Deus, como eu trabalho com influencer, eu tenho essa troca de conseguir uma estética, cabelo, unha. Então, eu vou fazer isso porque isso, para mim, é uma terapia, me cuidar. Patrícia, você é um exemplo para muitas mulheres que estão aqui, até pelo fato de ter 5 filhos e dar conta de tudo isso, estar aqui falando. Vou falar, eu virei fã. Parabéns. Obrigada, obrigada. A gente estava chorando aqui, já está dando conta de um, né? Nossa, parabéns, viu? Boa sorte para você. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer tudo com essa garra. Eu tenho certeza disso. Todo Grande dia mãe. eu acordo, agradeço. Só
mais um dia de estar abrindo os olhos. Deus deu a oportunidade de eu viver mais aquele dia. Eu vivo intensamente, vivo com os meus filhos. E graças a Deus está dando tudo certo. Parabéns, viu? Obrigada. Adorei você. Obrigada. Olha, depois de terminar um relacionamento, ela sobreviveu a uma tentativa de feminicídio pelo ex-marido e contou a experiência em um livro. Coloca aí. Meu nome é Ana Marques, eu tenho 36 anos e sou escritora. Fui casada há 13 anos. Eu o conheci quando eu ainda tinha 18 anos. Ele tinha muito cuidado no começo, ele me colocava num pedestal, era muito cuidadoso, principalmente na frente das pessoas, mas ele era muito agressivo. Ele pedia perdão, eu perdoava e eu achava realmente que ia ser a última vez. Até que eu realmente levei uma surra e eu comecei a perceber que aquilo era doença e que aquilo estava me deixando doente também. E eu decidi me separar. E aí foi quando eu comecei a enfrentar uma grande batalha. Eu comecei a sofrer muitas ameaças, muitas. Eu tinha medo de sair para trabalhar, eu tinha medo de chegar em casa e de não ver meus filhos, porque eles chegavam do colégio antes de mim. Eu tinha medo de sair para a rua, porque eu tinha conhecido um outro cara nesse momento. Eu percebi que ele era muito mais doente do que eu imaginava. Só então eu consegui entender o que estava acontecendo na minha vida e comecei a perceber que, de repente, ele era capaz, sim, de fazer o que ele estava ameaçando, porque aquilo estava muito fora do controle. Até que ele apareceu no meu apartamento, armado, e atirou em mim e se matou em seguida. Contei a minha história no livro e agora eu vou compartilhar com vocês aí no palco do Super Pop. Eu tô aqui com a Yanaê. Tudo bem, Yanaê? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Bom, a gente já soube que a sua experiência foi um pouco traumática. Eu tô ficando... daqui a pouco eu vou sair daqui com medo. Não é engraçado não, gente. Tô passada com as histórias aqui hoje. A gente tá falando de final de relacionamento, mas uns términos bem conturbados. Você foi casada por quanto tempo? 13 anos. 13 anos. Isso. E tem filhos? 2. 2 filhos. Com ele, 2. Com ele 2. E ficou... Era tudo ótimo, tudo... Ou sempre foi um relacionamento difícil desde o começo? Então, na verdade, eu tinha os dois lados. Eu tinha um super marido, um super pai, um cara que cozinhava, cuidava das crianças, mas que de vez em quando me batia. E é triste falar isso, Lu, mas a gente acostuma. Porque começa assim, pelo menos foi essa a minha experiência. Começa com empurrão, pega no braço, empurra, pega o cabelo. Quando você percebe, você está apanhando. E aí eu, no meu caso, eu morria de vergonha de dizer, olha, eu apanho. Gente, me ajuda, eu apanho. Eu morria de vergonha de dizer isso. Então, eu aceitava. E o arrependimento era, nossa, sabe, era a última vez que ele ia fazer isso. Eu acreditava muito. Então, aquela história que eu já conheço aqui do Super Pop, batia, depois pedia perdão, que vergonha. Nossa, era um arrependimento que você olhava e falava, tadinho, pelo amor de Deus. Perdoa? Qualquer um ia falar, não, perdoa esse cara. E aí... Eu sempre acreditei que ia ser a última vez. E olha que eu levei surra dele abrir minha testa. Quando foi a primeira vez que você apanhou? Eu acho que eu ainda era noiva. Eu acho que sim. Você já, antes de casar? Sim. Ciúmes? Não. Na verdade, assim, ele era possessivo, não ciumento. Então, eu poderia conversar com outra pessoa, com um homem que fosse, mas ele não poderia imaginar me perder. Então... Por exemplo, se eu fosse dormir, e isso já aconteceu, no quarto dos meus filhos, ele ia me pegar pelo cabelo. Não, você vai dormir aqui comigo. Se a gente brigasse, eu fosse dormir no quarto dos meus filhos, por exemplo, ele não admitia. Então, era descontrolado, sabe? Era uma pessoa descontrolada nesse sentido. Eu poderia, sim, sair sozinha, viajar sozinha, como eu já fiz, desde que ele tivesse certeza de que eu era dele. Eu ia voltar para casa, ia ser dele. Qualquer coisa que saísse fora desse controle, aí sim ele me agredia. E algumas outras vezes por besteira, porque ele ficava nervoso e era assim que ele resolvia, porque ele não tinha muito argumento, ele não tinha muita paciência. Batia você? Batia. Você falou que ele rasgou a sua cabeça? Teve uma das vezes que ele me bateu, ele me deu uma surra, e ele não parava mais de bater. E nessa época eu era muito magra. E eu não tinha força nem para levantar. Eu levantava, ele me batia, eu levantava, ele me batia. A última vez que eu levantei, eu
pulei o sofá para correr e aí ele me deu um tapa na cabeça. E aí eu voei numa mesa de jantar que a gente tinha com vidro muito grosso. E aí eu dei com a testa nesse vidro. E aí começou a sangrar demais. E aí ele veio cuidar de mim como se não tivesse sido ele. E aí? Ele, pelo amor de Deus, olha o que eu fiz. Vamos para o hospital, você está machucada. E você? Falei, não põe a mão em mim. Falei, se você colocar a mão em mim, hoje eu te mato. E peguei o carro, peguei meus 2 filhos, entrei no carro. Os filhos viram isso? Viram, um deles estava no colo dele. O mais novo estava no colo dele. E a minha filha era muito pequena, hoje ela tem 16 anos, mas na época ela era pequena ainda. E ela falava assim, mãe, eu sei que você vai morrer. Dentro do carro, isso. Eu falava, não, filha, tá tudo bem. E eu não enxergava, porque o rosto sangra muito, né? Qualquer corte no rosto sangra muito. Então, eu sangrava demais. Mas eu cheguei no hospital, deixei eles na casa da minha avó, fui pro hospital, aí dei os pontos que tinha que dar, aí voltei para casa, ele já não estava mais. Denunciou ele? Nunca. Na verdade, assim, ó, nessa vez, eu fui... Essa vez, o próprio hospital chama a polícia, porque você tem que contar. Então, o hospital chamou a polícia. Quando eu saí da sala, já que eles já tinham suturado, aí a polícia veio até mim e eles falaram, olha, vamos prestar o boletim, vamos fazer. Eu falei, não vou. Por quê? Enfim, medo. Medo dele? Medo dele. Porque todas as vezes que ele me agredia, ele falava, se você chamar a polícia, eu te mato. Mas... Na verdade, assim, eu não achava que ele ia me matar. Isso eu nunca pensei. Mas eu sabia que eu ia apanhar de novo. Eu me separei, coloquei ele para fora de casa. Eu fiquei 6 meses separada. Ele ficou pedindo perdão? Ele ficou 6 meses, todos os dias indo na porta da minha casa. Todos os dias. Fazia o quê? Pedindo para voltar, pedindo perdão, pelo amor de Deus. Dessa vez, ele nunca me ameaçou. Nessa separação, ele nunca me ameaçou. E você voltou? Voltei. Você voltou? Era voltar ou ver ele todo dia no portão da minha casa. Eu falei, eu vou voltar. Você voltou? Voltei. Voltei, fiquei mais 7 anos depois disso. E aí? Apanhou mais 7 anos? Apanhei mais 7 anos. Teve uma outra briga, agora não, né? Mais recente, que ele amassou uma latinha no meu rosto. Ele fez o quê? Amassou uma latinha no meu rosto. E então aquilo marcou na hora, imediato, assim. Marcou sempre no rosto, né? Num geral, quando eles vão agredir, é sempre o rosto, ou a cabeça, ou o cabelo. Eu acho que até pra humilhar mesmo. Fala pra mim, por que você voltou pra esse homem depois de tomar não sei quantos pontos na testa? Me conta. Eu tinha muita dó dele. Pena? Muita dó. E de você, não? Muita dó. Eu sempre me achei muito forte. Eu falava, não, tudo bem. Primeiro, eu sempre acreditei que fosse a última vez. Eu nunca imaginei que eu fosse voltar para a relação e falar, eu vou apanhar de novo. Porque é um ciclo. Você acha que realmente é a última vez, mesmo que tenha acabado de acontecer. E aí eu perdoava, porque eu olhava aquele sofrimento e eu falava, eu vou voltar. Tanto que, quando eu me divorciei agora, a última vez, antes dele fazer o que ele fez, eu tentei voltar. Ainda assim, eu tentei voltar. Por ele, por dó, sabe? Por ver aquele sofrimento. Eu falei, olha, o cara tá se desintegrando. Você tinha pena dele? E aí foram outras várias agressões? Sim. E aí teve uma última, você terminou com ele? Aí eu terminei. Aí eu falei, não, chega. Uma hora que você cansou, chega. E aí eu falei, não, chega, agora você não vai mais encostar a mão em mim. E eu saí de casa. Certo, com seus filhos? Com meus filhos. Saí, deixei ele na casa, porque se eu esperasse ele sair, nunca, né? Então eu saí, foi rápido, foi um processo rápido. Ele mesmo marcou o divórcio, porque ele ficou enlouquecido. Ele falou, não, eu quero me divorciar, não quero mais você também e tal. Então tá ótimo. Falei, ótimo. Já me divorciei. E aí estava tudo indo bem, porque ele me chamava para almoçar, eu não ia, mas ele tinha esperança ainda. Certo. Aí eu comecei a namorar. E aí ele descobriu. Aí sim, a minha vida virou um inferno. Ele levou você à loucura? Porque aí ele me levou à loucura. Aí ele começou a me ameaçar num nível que eu não conseguia dormir. Meu cabelo caía, assim, de eu acordar e medo. Meu travesseiro tá cheio de cabelo, de ele medo. Era grande? De pavor, sim. E ele falava assim, você vai ter 2 caixões, um pra você e um pra sua cabeça, porque eu vou separar pra você. Ai, que horror. Era um negócio... Aí você foi na polícia? Terrível. Não. Por que não? Porque eu pensava, não, é bobagem. Ele tá bêbado, ele não vai fazer isso.
morrendo de medo, E o seu mas namorado, nunca você falava pra imaginei. ele? Sim, sim. Todo o tempo ele estava comigo. Tá, e aí o que aconteceu para finalizar a história de show de horrores? Aí ele mandou um áudio para os meus filhos se despedindo. Se despedindo. É, e aí eu falei, ele fala, não seja tão fraco quanto eu fui. Se despede das crianças e as crianças vêm, mãe, o pai vai se matar. Eu falei, claro que não, eu vou lá na casa dele conversar com ele. Porque Você eu nem foi? ouvi o áudio, eu só ouvi as crianças choramingarem na minha cabeça com isso. E peguei a chave do carro e desci. O que eu imaginei? Ele tá na casa dele, vai tomar remédio, vai fazer alguma coisa, tentar se matar. Eu vou lá conversar com ele, vou resolver isso. Eu Isso desci. depois ele te ameaçar sempre. Sempre, isso. Você não tinha medo que ele te matasse? Não, nenhum. Tá. Nenhum. E aí? E nem queria que ele fizesse mal pra ele. Certo. Não queria mesmo. E aí desci, quando eu desci, era um apartamento, abri a porta do bloco, eu dei de cara com ele. Certo. Armado. Armado. E aí nós começamos essa luta, meus filhos tentaram Luta? tirar a arma dele, porque... Mas não teve conversa? Não. Ele não conversava, ele só ria nesse momento. Ele só ria. Ele não conversava mais. E os filhos juntos? E os meus filhos juntos. A minha filha pendurou na arma, o meu filho mordeu ele. Quantos anos tinha sua filha? Na época ela tinha 13 e ele tinha 9. Hoje ela está com 16 e ele com 12. Então, eles eram muito apegados ao pai. Gostavam então, dele? Muito, muito. Ele era um bom pai? Muito. Ele era Quer dizer, não era um bom pai, porque quem faz isso não era bom pai, né? Mas tudo bem. Mas, num geral, era um pai exemplar se tirasse esse tipo Mas não de dá pra coisa. tirar, né? Mas não dá, as crianças cresceram vendo isso. Não é um bom pai. Então, não é. E aí? Até porque o que ele fez no fim da vida... Aí o que ele fez? Conta pra gente. Aí ele chegou perto de mim com a arma. E as crianças gritando, tirando As show de crianças horrores. gritando. Ele colocou a arma na minha testa. Eu bati a mão na arma. Eu falei, não, no meu rosto. E virei de costa. Aí ele encostou a arma na minha cabeça e atirou. Não? E aí, em seguida, ele se matou. Então ele achou que tinha te matado. Que tinha me matado. E onde sim. a bala entrou? A bala entrou no meio da cabeça. Eu tenho um pedaço dela no cérebro, um pedaço no pescoço e outro pedaço saiu. Eu tô em choque, desculpa, gente. Eu tô passada. E aí, e as crianças? E aí você caiu dura, né? Óbvio. Não, eu caí lúcida, pedi socorro. Só caí cega. Eu não enxergava na hora. Eu não enxergava nada. Mas eu ouvia tudo, eu conseguia assimilar, conversar. E ele te atirou na cabeça, na nuca? Isso. Aí a bala entrou, ela estourou dentro do meu cérebro. Aí uma parte dela ficou. Essa aqui agarrou no músculo, um pedaço dela saiu aqui embaixo. E o outro pedaço ficou no cérebro. E aí ele pegou e se matou? Ele fez o quê? Se matou. Aqui? Se matou aqui. E as crianças, gente? Eles estavam lá embaixo, porque quando a polícia chegou, eu pedi para as crianças descerem e abrirem para a polícia, porque o que eu pensei? A polícia não vai deixar as crianças, duas crianças subirem, porque o meu medo era que eles tentassem entrar na frente. Naquele momento eu tinha certeza que ele ia atirar. Você sabia? Eu tinha certeza absoluta. Era assim. Qual momento? Era só isso que ele precisava. No momento em que ele parou, ele fez tudo o que ele fez, de sair correndo, enfim. Quando ele chegou no último andar e ele parou ali, ele não tinha mais o que fazer. E ele estava muito desesperado. E ele, ainda assim, no fim, ele ainda colocou a culpa em mim, que ele falou, olha o que você fez. Mas você não tentou falar? E eu carreguei a culpa da morte dele para. por muito tempo. Eu precisei de muita terapia. A Rose, assim, para mim, foi um anjo na minha vida. Um anjo. Quais são as sequelas desse tiro que você levou? Eu perdi 70% dessa visão, 30% dessa. E eu convulsiono hoje. Eu tenho convulsões muito fortes. Mas de tudo que poderia acontecer, foi só e isso. seus filhos? Os seus filhos? Os meus filhos, graças a Deus, Eles são voltaram? muito fortes. Eles são muito fortes. Mas eles te viram lá jogado? Eles me viram o pai morto. Me viram. Infelizmente, até que a polícia subiu para isolar, não deu tempo, eles correram lá, viram o pai, me viram, foram na ambulância, ficaram chorando todo o tempo pro lado de fora. Minha mãe vai morrer, eu sei que a minha mãe vai morrer. E o pai morto? Com o pai morto, sim, todo o tempo. Foram dias terríveis. E depois eu fiquei no hospital. Quanto tempo? Eu fiquei 7 dias.
7 Nossa, dias. mas você também... foi um milagre não ter morrido. Um milagre. Um milagre. Eu digo, ninguém explica Deus. É Deus Como começo, que não- meio e fim. Porque Levar um tiro na nuca e não morrer? não tem, Não não ficar tem paraplégico? explicação. Eu lancei um livro, eu vou te dar um livro de presente. Eu lancei um livro que fala Eu Escolhi Viver. Porque a medicina não consegue explicar o que aconteceu. Eles não conseguem me dizer, olha, aconteceu isso, isso, isso. A bala passou fora sei lá, fora de tal área, por isso você conseguiu... Não. Você está aqui falando. Não era um caso de sobrevivência. Se fosse, era para eu não andar, não falar, né? Porque ele afetou muitas áreas. Então, assim, hoje eu tenho, sim, eu sou mais lenta para raciocinar, eu tenho uma dificuldade maior. Eu percebo isso no meu dia a dia. E a dificuldade visual, claro, que, por exemplo, eu estou conversando com você aqui e eu não vejo as meninas ali. Eu preciso olhar para enxergá-las. Entendi. Então, eu tenho essa dificuldade na frente do computador. Às vezes isso atrapalha. Mas eu me readaptei. E seu namorado na época? Ele cuidou muito de mim. Ele ficou? Muito, muito. Ele cuidou de mim como... Ele ficou com você? Sim. Ele está com você? Sim. Todo o tempo. Olha só, a gente está falando assim de alguns homens, mas existem alguns homens que são contrários. Que são incríveis, né? A Sim. maioria. A gente está falando de alguns casos específicos, né? A gente não pode julgar todos os homens. A gente vê, Sim. ó, o seu namorado. Era namorado na época, ficou junto, deve ter ajudado a cuidar dos filhos. Muito, muito. Aí. Ele cuidou muito de mim, muito mesmo. Ajudou a cuidar dos filhos, sabe? Desde o banho que eu tinha que tomar, eu não conseguia lavar minha cabeça. Eu não conseguia. E como é que você se superou e escolheu viver? Eu sempre fui muito alegre, muito, muito alegre. Eu sempre tive muito prazer em viver, sabe? Eu sempre gostei muito. Então, isso me ajudou muito. E enquanto eu não me coloquei no papel de vítima, eu não conseguia sair dele. Sim. Porque você precisa colocar a roupa para você tirá-la. Sim. Então, quando eu me vi vítima, eu olhei para mim e falei, eu fui vítima sim, isso aconteceu comigo sim. E daqui para frente não vai acontecer mais. E, Anaê, você é vencedora, hein? Falando que a gente não pode generalizar, não é todo mundo que é assim. A gente estava falando com a Anaê, o seu nome é muito bonito, um pouco difícil de falar. Mas você mesmo, você teve esse relacionamento que terminou uma tragédia, sim, mas você, ao mesmo tempo, encontrou um anjo, né? Você está com seu namorado que cuidou de você. Sim. E você aprendeu a dar valor a um homem que não bate, que não faz... Você conseguiu reconstruir a sua vida. Né? Muito obrigada. Eu tenho certeza que seus filhos têm um grande exemplo aí na mãe e vão ser crianças, adultos, né? Super saudáveis. Amém. E respeitadores, com certeza. Amém. Obrigada, Lu. Obrigada, viu, muito querida? obrigada. Aqui seu projeto, seu livro. Tá? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu queria agradecer a Laura Keller. Laura, muito obrigada. Luciana, obrigada mais uma vez. Lembra que eu te dei uma dica? Eu tenho certeza que o Jorge, o seu ex-marido, vai acabar sendo um grande pai para o filho. Ele tá Vai evoluindo aos vai poucos. Vir. Com certeza vai vir, sim. Obrigada. É que ele tem mais 40 anos com aquela carinha de 20, né? A cabecinha também, né? Então, mas vai vir. Ele vai ser um grande pai para o seu filho. Você vai ver, você vai vir aqui falar. Vai ser o melhor pai que meu filho vai ter. É o pai dele, né? É o pai dele, exato. O pai dele. Mas vai ser, sim, você vai ver, Laura, vai dar certo. Eu queria agradecer a Marilene. Nossa, Marilene, eu acho que se eu pego um caso desse lá no meu consultório, se eu fosse você, eu tinha que sair chorando um pouco e voltar. É tenso, hein? Tenso, eu falo muito, eu converso muito, eu faço a mulher ter um autoconhecimento, entendimento para se fortalecer, sim, sair disso. Obrigada, Lu, obrigada, pela oportunidade. Querida, muito obrigada. Nádia, pessoa lindíssima, eu tenho certeza também que o seu próximo relacionamento, não sei se você já está em um, vai ser saudável. Sim, Lu, a gente não pode descartar Não. de abrir mão da vida amorosa. Claro a gente que tem que não. amar, nos amar. Sim. E não existe só homens ruins, tem homens Não, bons, exato. sim. E às vezes a gente não está querendo desmerecer, mas a relação é tóxica, né? Sempre. Isso. Às vezes é bom que agora você vai ter um outro relacionamento e tá tudo certo. Existem homens maravilhosos. E muitos, inclusive, muitos. A gente não pode desmerecer a raça masculina, porque a gente gosta deles, né? Sim, Então, muito. A gente só desmerece os ruins. Eu queria agradecer a todos vocês e eu deixei alguns recados aqui hoje. Eu acho que a família tem que sempre respeitar as crianças. Resolva os seus problemas, não dessa maneira óbvia, né? Mas de maneira educada, mas as crianças não merecem isso. Criança é um ser puro. Eu acho que é uma coisa macabra você botar uma criança numa briga de casal. Então, isso já tira da frente, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Valeu, tchau! Valeu!